Ceará. Terra das belezas, natureza, turismo. Terra também de grandes riquezas. Foi percebendo tudo isso que surgiu o primeiro veículo de oportunidades do Ceará. Uma multiplataforma completa para quem quer investir ou para quem precisa de investidor. A proposta é conectar grandes negócios, com análises dos cenários, tendências de mercado, mineração de dados, coberturas especiais. Tudo com acompanhamento de especialistas renomados no mercado. Um novo cenário está surgindo no mercado, com inúmeras possibilidades. Você precisa conhecer. Conheça Trends CE, a sua melhor oportunidade de negócios. Boa noite a todos. Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, porque no mundo digital é assim. Você vê a gente a hora que você quer. Eu sou a Mara Luque, eu sou jornalista especializada na cobertura de economia e finanças há muitos anos e quero agradecer muito o convite para o lançamento da Trends. A Trends é uma multiplataforma de conteúdo estratégico voltado para conectar negócios e investimentos. O idealizador desse projeto é o empresário Marcos André Borges, que conta para nós um pouco sobre a Trends. Marcos, você pode chegar aqui para contar esse seu grande projeto? Pois é, boa noite, Mara, prazer enorme estar aqui falando com você que tem tantas identificações aqui com o nosso estado do Ceará, né? quase uma cearense. Queria aqui agradecer aqui a presença do secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, também um cearense que nos honra de ter lá hoje no governo federal, ao prefeito Roberto Cláudio, aqui da nossa cidade de Fortaleza, ao presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, pessoa do Ricardo Cavalcante, e a presença também do presidente Maurício Filizola, da Federação do Comércio aqui do Estado do Ceará. É uma satisfação enorme poder estar com vocês, agradeço, sei o quão é difícil a agenda de vocês. A gente pensava que em tempos de pandemia a gente ia ganhar mais tempo para o deslocamento, e foi o contrário, né? A gente se novo normal. Então, eu sei que é uma deferência muito grande de todos vocês estarem hoje, nos dando essa satisfação de estar aqui na inauguração do lançamento da plataforma, da Trends, capítulo do Ceará, com a presença de pessoas tão ilustres como vocês. E, rapidamente falando, a Trends foi concebida num programa de inovação e tecnologia da XL Center, que nós participamos no ano passado. Algumas empresas participaram desse programa, inclusive, eu acho que aqui a FIEC, inclusive, a FEComércio, né, Maurício e Ricardo, acho que o Banco do Nordeste também teve presente, algumas empresas privadas, e a gente desenvolveu lá uma plataforma, ou seja, antes da pandemia, a gente já estava com esse pensamento hoje, desse mundo online, desse mundo conectado. Então, a gente pensou em aproveitar essas oportunidades, essas potencialidades que existem aqui na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará, para a gente reunir tudo isso numa grande plataforma de negócios, né? Uma plataforma que fizesse uma conexão entre quem quer investir nas potencialidades e oportunidades que existem aqui no nosso estado e quem tem interesse em receber investimentos, né? Então, a gente montou aí uma multiplataforma com mineração de dados, uma equipe multidisciplinar, né? Que compõe profissionais de diversas áreas de atuação, inclusive com cientistas de dados. A gente está procurando fazer realmente um conteúdo estratégico e um conteúdo que ele possa trazer. A gente nasce aqui no Ceará com capítulo global, mas a Trends já nasce com esse DNA global, né, na perspectiva de expansão, e sempre trazendo o que está acontecendo no mundo, no Brasil, e o que é que isso impacta para quem está aqui no Ceará ou quem está fora e quer investir aqui no Ceará. Então, tem um time de especialistas realmente em várias áreas, muito capacitados, reconhecidos aqui no mercado, que poderão dar uma opinião, inclusive, isenta, né? Vamos falar não só das oportunidades, das potencialidades,
mas falar um pouco também de quais são os desafios a serem vencidos, quais são os gargalos que existem, e a gente poder levar isso para o nosso público e tentar ajudar nessa conexão. É um prazer enorme a gente inaugurar a plataforma com pessoas tão ilustres, né? Inclusive, é importante dizer que ela foi concebida antes da pandemia, mas a gente teve a oportunidade até, e talvez nesse aspecto, né, um aspecto tecnológico do que se propunha a plataforma, ela acabou sendo aperfeiçoada, porque a gente deu um tempo, e com isso a gente conseguiu fazer um planejamento estratégico participativo, ouvindo o setor produtivo, ouvindo os gestores públicos, ouvindo o mercado, as necessidades, o que é que tinha, e a gente conseguiu adequar, ou seja, não foi uma via de mão única, a gente ouviu até chegar onde nós estamos hoje, né, e estamos tendo essa satisfação aqui de poder lançar isso com esse grande debate hoje com vocês. Marcos, o diretor do Sebrae, o diretor administrativo e financeiro do Sebrae Nacional não pôde vir, enfim, na verdade estava prestes a vir, mas teve um problema que não pôde participar, estava prevista a participação dele, mas ele mandou um texto que eu vou ler para vocês, antes de começar nossa conversa. Tudo bem? Pode ser? Tudo bem, acho que ele teve um problema de voo, alguma coisa, e ele parece que está voando nesse momento, né? Bem, ele manda um texto que diz o seguinte: inicialmente, parabenizo o empresário Marcos André Borges e todos os envolvidos no lançamento da Trends Capítulo Ceará, expressando minhas desculpas por não poder participar tanto aos organizadores como aos debatedores, assim como a esta seleta audiência que no momento nos testemunha. Para mim é sempre uma alegria especial reencontrar e interagir com o público do Ceará, meu estado natal. Desta feita, devido ao cancelamento do meu voo originalmente marcado e a restrição da malha aérea nacional, combinado com a necessidade de atender uma agenda inadiável em São Paulo, a única opção foi eu estar voando no exato momento deste lançamento. Então, para encerrar, me coloco ao dispor para que, na sequência, estejamos juntos aperfeiçoando cada vez mais a iniciativa empreendedora daqueles irmãos e irmãs nossos que colocam em risco seus próprios ativos para gerar empregos, fortalecer a economia e gerar valor agregado para a sociedade como um todo, pelo que nós somos demais gratos. Muito boa sorte no debate, muito obrigado a todos pela atenção. Eduardo Diogo, diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional. Eu quero te dar os parabéns também, Marcos, por essa iniciativa, e como você falou, eu tenho a alma cearense, eu gosto muito do Ceará, eu fui feita no Ceará, meus pais moravam aí quando minha mãe engravidou. O Ceará, ele inspira muito, muita gente no Brasil inteiro, e acho que vocês têm nomes relevantes na política e economia para o país, e por isso eu acho que é muito emblemático a Trends começar pelo Ceará, assim, fazendo essa multiplataforma via Ceará, e parabenizo, porque realmente você criar um ambiente que aproxime negócios, investidores, informações, opiniões independentes, facilita muito o caminho, principalmente num momento como esse. Bem, vamos combinar aqui como nós vamos fazer, é uma conversa, eu vou fazer algumas perguntas, mas todos podem fazer perguntas, e claro, Valderi, eu vou começar com você, né? Eu vou começar, você que está lá em Brasília, você que está olhando de perto todos os desafios, eu queria que você contextualizasse para a gente a importância de uma plataforma como essa, que liga investidores a governo, a negócios, a empresários. Fundamental, respondendo diretamente à pergunta, mas antes eu gostaria de complementar e parabenizar a Trends por essa iniciativa. Precisamos de canais com essa qualidade, com esse comprometimento com o debate, com a exposição de ideias, e aqui estão representados, além de cumprimentar a Mara Buquet, mas também o prefeito Roberto, Ricardo, aqui representando
representando o setor produtivo, assim como o pessoal do SEBRAE já foi mencionado, FEComércio também, e os que nos acompanham, né? Então, excelente a oportunidade, e me sinto honrado em participar como cearense, minha terra natal aqui, o Ceará, e levando um pouco dessa nossa sabedoria cearense, da capacidade de trabalho, da responsabilidade, inclusive responsabilidade de resolver problemas. Esse é um item fundamental, resolver problemas, problem solving, né? Enfrentar as mazelas, tanto trazidas agora pelo coronavírus, são conjunturais, por mais intensas que sejam, são conjunturais, temos que enfrentar devidamente, e estruturalmente também, melhorando o sistema econômico, aumentando a eficiência, aumentando a produtividade, fazendo a melhor alocação. E nessa fala última aqui, eu entro no ponto da pergunta direta da Mara. A integração do setor público com o setor produtivo é a chave, né? A proposta do ministro Paulo Guedes é exatamente de termos um diagnóstico onde o Estado é mais eficiente, tem um menor volume de gastos, as despesas com percentual do PIB são elevadíssimas, beiram quase 20%, então, despesas quase 20% do PIB, e o protagonismo tem que vir do setor privado. Então, importantíssimo estarmos aqui debatendo o setor privado com o setor público para chegarmos a boas soluções para o país como um todo, e, claro, vamos ter aqui discussões envolvendo o Estado do Ceará, especificamente. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Filizola e para o Ricardo Cavalcante. Qual é o papel? O Ceará, eu acho que ele mostra para o país essa capacidade do diálogo, de diferentes posições, diferentes bandeiras, enfim, mas a gente estava conversando aqui um pouco sobre isso antes do programa, como o Ceará foi bem-sucedido, é bem-sucedido em ter um projeto de Estado. Eu queria que vocês falassem um pouco para a gente sobre o quanto isso é importante para um empresário na hora de investir, ter essa certeza de que as políticas econômicas terão continuidade. Bem, boa noite a todos. Eu queria aqui saudar primeiramente a você, Mara, como mediadora desse momento tão especial, ao prefeito Roberto Cláudio, ao secretário Valderi, meu amigo Ricardo, e a você, Marcos, que está aí como investidor e como idealizador de uma plataforma que, com certeza, terá o apoio do setor produtivo e, ao mesmo tempo, fará uma diferença grande na ligação desses elos que são tão importantes, no setor privado, no setor público, buscando trazer ferramentas para que a gente possa, no dia a dia, tomar as decisões mais assertivas. Olhando aqui para este momento, Mara, o Ceará, eu digo que é um estado que ele preza por valorizar o passado em relação ao que cada um construiu. E esse preservar é valorizar o que foi feito, porque muitas vezes a gente observa que na política algumas práticas são de destruir o legado de outros para que se construa um novo. E isso eu acho que é muita coisa que se direciona para o ego. Nós não estamos pensando, quando agimos desta maneira, com um olhar coletivo, com um olhar de cooperação. Aqui no Ceará, olhando para o setor produtivo, e em especial aqui com a presença do meu grande amigo Ricardo, nós temos uma atitude de construir e cooperando. Quando, por exemplo, a gente tem ou recebe alguma visita que nos traz um olhar de crescimento para a nossa instituição, nós aproveitamos aquela oportunidade e compartilhamos com o outro. Eu creio que também a construção que veio em nosso estado, que se iniciou lá com o governador Tasso Gereissati, um pouco lá atrás, ele foi compreendido pelos líderes que vieram a seguir. E esta compreensão é na construção e na valorização de cada um desses legados. Isso é importante.
E isso é valorizado pelo cearense. E nesta valorização é que também nós estamos, neste momento de uma retomada da economia, aqui no próprio Estado, somando forças. Estamos aqui, por exemplo, com a FIEC, com a FETRANS, com a FAEC, que são duas outras federações, juntamente com a FIEC e a Federação do Comércio, unindo forças para a valorização do que é nosso, do que é produzido aqui dentro do nosso Estado, da valorização das nossas belezas naturais, na comercialização e na produção de produtos, valorizando o que é próximo, valorizando o nosso povo. E nesta valorização é que nós temos isso muito forte dentro do ser humano. Esse momento nos trouxe um olhar de crescimento individual, que muitas vezes, quando a gente se isola por um período e começa a ter outras práticas, isso fica muito forte interiormente. E foi construído, eu creio, não só aqui no cearense, mas no brasileiro, a cooperação. E isso nós temos que levar como legado desta pandemia, este grande aprendizado. E eu tenho certeza que este aprendizado nos fará também a construir nacionalmente campanhas como essa que nós estamos iniciando aqui no nosso Ceará. Mas uma valorização do que é do nosso país, do que é da nossa gente. Sofremos muito com esta pandemia, quando no início, por questões muitas vezes de não se esperar uma situação como essa foi colocada à prova a população brasileira, por não termos uma estrutura de produção da indústria voltada especificamente para os bens que foram produzidos, tivemos aí que passar perrengues que foram aí vistos por toda a população e do qual até mesmo o poder público tem passado. Então, assim, as minhas palavras, elas vêm para complementar o que nós temos de melhor e de aprendizado, que é a cooperação. Ricardo, você acha que esse projeto de Estado, enfim, como o Filizola colocou, que vem no longo prazo, ele ajuda, ele melhora o ambiente de negócios, ele traz resultados que, por exemplo, para o empresário, na hora de investir, no caso do cearense, é um caso reconhecido mundialmente, a questão da educação, enfim, da qualidade da educação, você acha que isso deixa o empresário mais confortável na hora de decidir um investimento? Bem, boa noite, Mara, e todos os nossos ouvintes que estão nos assistindo. Uma boa noite especial também ao Marcos André Borges, o nosso CEO da Trends. Parabéns, Marcos, por esse novo trabalho que você vai fazer à frente. A gente sabe que, com certeza, será sucesso. Gostaria de cumprimentar aqui também os participantes, nosso prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o doutor Valderi Rodrigues, secretário especial do Ministério da Economia, o Eduardo Diogo, que não pôde comparecer, e o meu querido amigo Maurício Filizola, presidente da FEComércio. Eu diria que sim, Mara. Eu diria que esse legado que tem sido feito, esse projeto de Estado que o Ceará tem recebido desde o início do governo Tasso, a gente tem conseguido trazer inúmeros empresários para cá, inúmeros industriais, né? Isso tem mudado. Foram vários projetos que eu diria foram projetos de Estado, né? A transposição da água que veio do Castanhão para Fortaleza, o próprio Porto do Pecém, o aeroporto, ou seja, nós tivemos vários projetos que foram tocados por todos os governos. Como o Filizola falou, não eram projetos que a cada um que chegava desfazia. E isso é muito importante para o industrial e para o empresário, porque ele dá uma garantia e uma segurança de que o que está sendo feito por um governo, ele será mantido pelos próximos. Não é aquela como o Filizola falou, de desfazer o que um está fazendo para o outro. Nós temos conseguido aqui, a indústria hoje do Ceará tem 300 mil colaboradores, né? E nesses últimos, eu diria, 30 anos que a gente está aí, a gente tem crescido bastante. E tem crescido exatamente em função disso, desse trabalho que os governos têm feito, de atrair novas indústrias, de
manter os compromissos firmados com todas essas indústrias. Isso faz com que a gente seja um Estado diferenciado. Eu recebo muito aqui empresários, como também, às vezes, embaixadores. Eu assumi agora, 23 de setembro do ano passado, eu recebi mais de 6 embaixadores, e eles visitam o governo, visitam o prefeito, e vêm nos indagar exatamente se é daquela forma, e a gente sempre afirmando que o que o governo tem feito, ele tem cumprido, tem entregue ao empresariado, tem entregue ao industrial. Então, isso é muito importante para que a gente possa atrair novos negócios, principalmente no novo mundo, no novo que está acontecendo hoje. Isso vai ser, com certeza, o diferencial para que a gente possa dar um salto à frente. Então, eu diria que sim, que esse trabalho que foi feito por todos esses governantes, ele tem dado um resultado muito grande, não só para a população em si do Ceará, mas também para quem está querendo vir para cá. Prefeito, vou te chamar aqui para a conversa agora. Qual é o papel da administração municipal nesse ecossistema para atrair investimento? Mara, boa noite. Um prazer participar desse debate. Também estender uma saudação ao conterrâneo, secretário Valderi Rodrigues. É um prazer estar com ele nesse debate. Também abraçar aos amigos Ricardo e Maurício. E parabenizar também meu amigo Marcos André Borges por mais uma criativa e inovadora iniciativa, né, que possa promover aí oportunidades de informação e de interação para os empreendedores, e que sempre ele mantenha a Trends como uma embaixada dos interesses de investimento aqui no estado do Ceará e na cidade de Fortaleza. Quanto mais a gente divulgar os nossos ativos, as nossas oportunidades, certamente que mais investimento privado vai ser ancorado aqui. Mário, eu diria que é central. A Fortaleza, como outras capitais do Brasil, tem uma economia fortemente vinculada à atividade de comércio, de serviço. Depende fundamentalmente de uma indústria, que é da construção civil. Claro, há outras atividades industriais de menor porte, mas a construção civil é uma atividade fundamental à economia das cidades, tanto impactada pelo investimento público direto, como também pelo investimento imobiliário privado. E eu diria que a gente precisa criar um ambiente que possa, primeiro, como disse o Ricardo e o Maurício, né, criar confiança e segurança e estabilidade nas relações entre empreendedores e governos. Isso envolve marcos regulatórios bem definidos, legislações bastante claras que garantam continuidade desses compromissos ao longo do tempo, mas isso garante também políticas fiscais e de governo que sinalizem para essa estabilidade política e administrativa tão fundamental para quem olha para o Brasil inteiro, quer escolher investir em algum lugar e que vai olhar para variáveis econômicas, mas também para outras circunstâncias que podem alterar para melhor ou para pior o seu interesse de investimento. A partir desse pressuposto, Mário, eu estou no meu 8º ano de governo. Logo na minha reeleição, a gente vinha do impeachment da Dilma, de uma transição política confusa, víamos de pelo menos já no 2º ou 3º ano de recessão econômica, e o desemprego e a economia, que não eram pauta do interesse político municipal, que estava muito mais agarrado em outros problemas, em outras necessidades, passou a crescer com uma necessidade que demandava do poder público municipal, principalmente, respostas mais objetivas. E nós, junto com as entidades aqui representadas, FEComércio, FIEC, CDL, com outras atividades e setores, nós construímos a muitas mãos uma política chamada Fortaleza Competitiva, que ia para além simplesmente da ação de um órgão, de uma instituição específica. Era um compromisso de governo e de cidade negociado e construído a muitas mãos. Isso envolvia uma plataforma de desburocratização, que inclusive foi usada, está sendo usada como modelo pelo Ministério da Economia, chamada Fortaleza Online, e hoje se tira um alvará e uma licença desde que
anexados documentos todos em um dia, literalmente alguns deles na hora. A gente criou aqui uma mudança na perspectiva de fiscalização, a gente dá fé pública aos engenheiros e arquitetos que assinam, e o nosso papel depois é fiscalizar. Isso mudou completamente a lógica da relação do empreendedor com a cidade nessa perspectiva regulatória. Também criamos um conjunto de leis urbanísticas e de legislações também de incentivos fiscais que pudessem também ser atrativos. Por exemplo, em algumas áreas da cidade, há incentivos de tributos municipais. Em outras áreas, há flexibilização da lei de uso e ocupação do solo e do horário da atividade comercial. Tudo isso também, obviamente, além de ser um incentivo à economia, isso estava integrado numa lógica urbanística da gente adensar alguns corredores e áreas da cidade. Uma terceira dimensão que a gente também iniciou, e desmistificando isso como um conceito liberal ou keynesiano, foram os arranjos público-privados. Isso não pode ser motivo de quebra de braço. O governo tem que ser eficiente e, ao mesmo tempo, presente e forte. Só olhar a importância e a necessidade de um governo em épocas de pandemia. Não fora a existência de governos presentes, fortes, aqueles equilibrados fiscalmente, principalmente, foram aqueles mais capazes de darem respostas ao trágico evento da pandemia. Mas, voltando ao conceito dos arranjos público-privados, a gente começou um conjunto aqui de operações urbanas consociadas, que são grandes oportunidades de compartilhar com a iniciativa privada urbanizações e remodelações da paisagem urbana, obviamente mantidos pressupostos de planejamento urbano, de proteção ambiental. Além disso, a gente iniciou algumas PPPs e concessões de alguns serviços e ações municipais, em pequena escala, alguns mais simbólicos, mas exatamente para poder entender aonde há convergência de interesses público e privado e aonde não há necessidade para que o poder público se envolva, a gente buscar construir essas parcerias. E, por fim, criamos algumas ações para o micro e pequeno empreendedor na dimensão da capacitação para o trabalho, do acesso ao crédito, criamos aqui um fundo de aval, criamos um fundo do próprio município, principalmente para MEIs, para microempreendedores individuais, e criamos mais recentemente uma política chamada Bairro Empreendedor, que, para ser honesto, tem 2 áreas da cidade ainda apenas alcançadas por ela, e nós estamos em implantação de mais 8. Isso envolve trabalhar a dimensão da economia local, do bairro, dos informais e formais. A gente constrói uma infraestrutura chamada Rua do Comércio, tem um centro de referência que envolve capacitação, acesso ao crédito, organização de feiras. Começamos simbolicamente por um dos bairros mais baixos de BH da cidade, que é o Bom Jardim, e levamos agora, hoje eu estive pela manhã lá, inclusive, no Grande Mucuripe. Então, essas são algumas ações. Entretanto, Prefeito, antes de você terminar, eu queria fazer uma pergunta. Essas ações que você falou, você tocou em pontos muito importantes aí, essa questão da economia local, né? De você fomentar a economia local, dos bairros e tal. Essas ações, e fundo de aval para pequenas empresas, micro pequenas, essas ações, elas foram feitas antes da Covid? Antes. Elas foram iniciadas no começo do segundo governo. E o Bairro Empreendedor, que é a última delas, começou aproximadamente 1 ano e meio atrás, a primeira edição delas, né? No Covid, a gente utilizou mais de outros mecanismos mais diretos. A gente criou aqui, como o governo federal fez, a gente fez uma política de renda acessória, no caso de R$100 por mês, para algumas categorias de MEIs, artesãos, autônomos. Também criamos uma política de segurança alimentar para quem está no Bolsa Família e para alunos da escola pública, mas aí muito mais como políticas de assistência e de ação numa situação de emergência. Mas voltando ao pensamento do que eu imagino ser o papel do município, eu imagino que investimento público municipal, quando bem planejado, quando dentro de um contexto que possa estimular o desenvolvimento de algumas áreas e setores da economia, ele é um extraordinário incentivo
ao desenvolvimento de médio e longo prazo. Nesse momento, a gente tem uma carteira de 2 bilhões de reais de investimento público sendo executado de meados do ano passado, entre recursos próprios, alguns em parceria com o governo federal e estadual, mas a maior parte dele captados de organismos internacionais. Isso, nesse momento agora, Mara, por exemplo, que a gente retomou todas as obras, isso representa nada mais, nada menos, e fora o impacto das obras em si, dezenas de milhares de empregos sendo gerados agora, diretamente pelo investimento público rodando. Fora o papel transformador que, por exemplo, a nova Beira-Mar, que o novo Vila do Mar terão para o turismo da cidade, como alguns eixos de mobilidade terão, como a remodelação de algumas áreas verdes e parques da cidade terão para a economia do seu entorno. Então, eu acredito muito também no papel do investimento público direto. Não acho, por fim, agora mesmo, que a agenda da economia é um fim em si mesmo, e não pode ser. A gente tem que ter uma agenda de nação, uma agenda de Estado, uma agenda de município, que deva ter a agenda econômica como instrumento, como meio para viabilizar as transformações sociais e econômicas. E só se faz isso, você pontuou algo importantíssimo para o Ricardo e para o Maurício, aqui a gente conversa muito, né? O Maurício e o Ricardo estão de prova, o próprio comitê da pandemia, liderado pelo governador, até as decisões sanitárias, elas são compartilhadas, apresentadas aos empresários, aos trabalhadores, para que a gente tenha impacto. A gente pode discordar de pontos, mas essa construção de consenso, de pacto, que é uma ação de liderança política também, que não é só nossa, é do líder empresarial, é do líder sindical, é do líder político, acho que é algo que é bastante marcante aqui no Ceará e que ganhou relevo nessa pandemia. Aqui a gente conversa muito, discorda às vezes, mas a gente consegue com isso construir convergências e consensos importantes, e a qualidade dos líderes empresariais cearenses fazem também toda a diferença na qualidade desse diálogo. Valderi, eu queria voltar para você e queria dizer para todos vocês que é uma conversa. Quem quiser complementar, interferir, perguntar, dizer que não é nada disso, está liberado. Aqui está liberado, é para conversar mesmo. Mas, Valderi, eu queria voltar com você, porque o país, ele vive, isso não é um problema deste governo, né? A gente vive, é algo que é um desafio que o país vem enfrentando nos últimos anos, que é o crescimento econômico, que é a atração de investimentos. Nós vivemos uma recessão muito profunda, tivemos muita dificuldade de sair dela, e quando estava começando a sair, vem a pandemia, que vai ter um legado forte em termos de queda de atividade. E a gente ouviu aqui o prefeito falando, enfim, e a gente tem exemplos, você conhece muito bem os exemplos do Ceará, vou citar aqui o exemplo do Porto do Pecém. O que o Ceará pode, e você como um cearense no Ministério da Economia, o que o Ceará, o exemplo do Ceará, pode apontar como relevante de coisas bem-sucedidas que podem ser feitas para atração de investimentos, inclusive estrangeiros, porque a gente está falando do Porto Pecém, que você tem a atração de investimento de Roterdã. Excelente pergunta, Mara, e excelente oportunidade para a gente discorrer, e me permitam partir do geral e depois vir para o caso particular do estado do Ceará. Então, as suas perguntas se referem a crescimento econômico, o impacto nas contas públicas, o impacto fiscal, sobretudo do que estamos vivendo agora com o coronavírus, e a atração de investimentos privados, tanto investimentos internos quanto externos. Então, são 4 itens que se entrelaçam, são interligados. Me permita, então, uma primeira abordagem geral, falar do Brasil, até porque, como secretário especial de Fazenda, a nossa preocupação inicial é com todo o Brasil, e, em seguida, falar do caso particular do Ceará. Então, do ponto de vista geral, qual é a situação que temos, o que encontramos, o que temos e o que virá à frente? Quando o governo iniciou, em janeiro de 2019, nós já partimos com um diagnóstico muito direto. Dentre todas as políticas, a política fiscal é aquela que requer maior atenção exatamente para colocar as contas em dias.
arrumar a casa. E do ponto de vista da política fiscal, o lado da receita, o lado da despesa, a despesa trazia uma maior preocupação. Ainda traz, mas naquele momento era claro que a gente tinha que abordar o lado da despesa. E foi exatamente o que fizemos. A reforma da Previdência, com um valor de aproximadamente 8,6% do PIB de gasto por ano, foi feita e reduziu uma trajetória que implicaria um crescimento muito rápido, exponencial, de gastos previdenciários para um crescimento mais moderado. Era uma torre, como o ministro Paulo Guedes gosta de dizer, que deveria ser combatida, a questão da Previdência. Uma segunda aí já uma despesa financeira, é a despesa de pagamento de juros. Essa também é muito grande, não tão grande quanto aquela da Previdência, que é mais de 600 bilhões de reais. A despesa com juros, uma despesa financeira, que é quase cerca de 5%, era quase cerca de 5% do PIB, isso dá uns 350 bilhões de reais, somente em 2019, em função de uma política fiscal mais bem arrumada, mais bem direcionada, nós poupamos 68 bilhões de reais de pagamento de juros nominais da dívida. A terceira despesa é a despesa de pessoal em cargos, que sempre buscamos, dentro de um contexto do Pacto Federativo, de fortalecimento da União, dos estados e dos municípios. Isso fica muito claro, por exemplo, nas reuniões que faço, que presido no Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, onde reúne os 27 estados e DF, os 27 secretários de Fazenda, eu presido esse conselho pelo Ministério da Economia, onde a discussão é de fortalecimento da federação como um todo. E essa terceira torre, essa terceira grande despesa é a despesa de pessoal em cargos. E agora, no coronavírus, com a medida de auxílio emergencial aos estados e municípios, com a transferência de 60,2 bilhões de reais, mas também condicionando a um não aumento da despesa de pessoal por 1 ano e meio, nós permitimos, de um lado, uma transferência, 60,2 bilhões, a primeira parcela de 15 bilhões já foi feita agora, dia 9, recentemente, e, pelo outro lado, uma condicionalidade na busca de equilíbrio fiscal, União, Estados e municípios. Então, do lado da despesa. Isso nos deu também uma abertura, e já chego na ponta do investimento, uma possibilidade de ir construindo esse conjunto de políticas econômicas para também trazer uma discussão do próprio Pacto Federativo, após a reforma da Previdência, uma reforma administrativa, uma reforma tributária que será divulgada em breve, dado já essa nova versão, uma nova versão trazida agora no contexto do coronavírus, tão importante essa reforma para o setor produtivo, bem como um fast track, uma agilidade na venda de ativos em privatização. Dado isso, nós temos, então, condições de tirar o país de um problema muito grave. Quando iniciamos nosso governo, o Brasil estava em 6 anos de déficit primário, significa que, antes de pensar em pagar os juros da dívida, nós não tínhamos como caber no nosso orçamento, chamado orçamento primário, de 1,6 trilhão de reais, todas as despesas que são devidas. Então, precisamos organizar esse ponto. Ainda não conseguimos organizar como um todo. Em 2019, nós reduzimos a dívida com percentual do PIB, melhoramos o resultado primário, melhoramos também o chamado resultado nominal. Contudo, o ajuste ainda tinha que ser feito, foi o início do processo. E esse ajuste fiscal, essa busca de equilíbrio nas contas públicas, fazer com que os gastos caibam na capacidade de receita, além de dever ser perseguida pela União, pelos Estados e municípios, ela não é feita por si só própria, não é um fim em si próprio, é um fim para trazer geração de emprego e renda, e nesse canal nós precisamos ter o investimento privado. O investimento público ele é muito pequeno hoje. Do governo federal, 0,6% do PIB. Nós precisamos incentivar o investimento privado, precisamos ter mais 2%, 3% de investimento. Isso significa montantes da ordem de 150, 200 bilhões de reais. E para isso, para essa atratividade, a gente precisa ter equilíbrio fiscal. E aqui o estado do Ceará é um estado que se destaca. A capacidade de pagamento do estado do Ceará é B, na verdade um B+. Temos A, B, C e D, somente um estado é A, o estado do Espírito Santo, alguns estados, 9, são B, e o Ceará é um B elevado, quase A, arrumando suas contas,
uma trajetória que o Ceará segue de há muito tempo, não é somente desse governo, são de governos passados também, mas a gestão atual tem sido muito diligente, isso se reflete também nas finanças municipais, aqui está o prefeito Roberto, e esse é o caminho para um social robusto, o caminho para um investimento privado vindo, ele tem uma raiz, tem uma mãe, e essa é a política fiscal, que tem que ser zelosa. Então, o Ceará, por ter uma disciplina fiscal, por ter transparência nos dados, o mesmo para o governo federal, dar transparência aos dados, quer seja em situações de normalidade, quer seja em situações de excepcionalidade, como a que vivemos atualmente com o coronavírus. Estamos gastando, Mara, 525 bilhões de reais de enfrentamento ao coronavírus. Repito, 525 bilhões de reais. Isso nos coloca como percentual do PIB acima dos Estados Unidos. É 7,5% do PIB do Brasil. E esse gasto tem que ser contido em 2020, é emergencial, é legítimo, mas ele tem que ser contido em 2020. Depois, em 2021, passada a pandemia, temos que voltar a esse ponto que você colocou, que é o investimento privado. O caso do PECEM é emblemático para o Ceará, mas outros setores também têm alta capacidade de atratividade. E aí eu coloco algo que todos nós aqui sabemos. O capital humano no Ceará é muito elevado. E isso já vem numa sequência muito forte, tanto na educação básica, como também em parte da pesquisa de ponta. Então, o capital humano é extremamente importante. Eu, que sou filho da terra, fiz ITA, de Olimpíadas de Matemática, essa turma toda, é uma febre no Ceará, é um respeito a esse tema, tanto nas famílias, quanto institucionalmente, quanto por apoio de políticas públicas do governo, e esse ponto também casa com a fiscalidade, uma fiscalidade bem feita, sólida, transparência em gastos e capital humano bem trabalhado é o segredo para atrair investimentos privados. E tem muito investimento lá fora querendo comprar, no bom sentido, investir no Brasil e também, em particular, no Ceará. Mara, eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Eu queria fazer uma para o Valderi. Valderi, aproveitando essa colocação que você está fazendo do Porto do PECEM, ao lado do Porto do PECEM nós temos a ZPE, né, que é a primeira ZPE que está em funcionamento no país, né, a ZPE aqui no Ceará, que está funcionando muito bem. E nós estamos vendo que o mundo está criando muros, né, a China, que era a maior produtora de quase todos os produtos do mundo, nessa pandemia ela vem falhando, né, e os outros países já estão pensando em tirar várias empresas, várias multinacionais de lá e colocar isso em outros países. E eu vejo o Ceará hoje como uma joia da coroa nesse momento, porque nós temos um porto, nós estamos aqui na Porta das Américas aqui, nós estamos com uma ZPE que está pronta para se produzir. Então, eu vejo, eu queria a sua opinião como governo federal. Essa semana que passou agora, eu tive uma reunião com o cônsul dos Estados Unidos sobre esse assunto, porque eu acho que é o momento da gente procurar também, como você falou, o cearense tem essa vontade, né? Sempre tem um cearense em algum canto do mundo, né? Sempre você chega, tem algum cearense, e a gente tem que procurar. Então, eu faria a seguinte indagação a você. O governo hoje, com esses investimentos que estão vindo de fora, né? Esses investimentos que estão vindo não só na parte de infraestrutura, mas na parte também da indústria. Eu acho que é um momento em que os países estão pensando na sua reindustrialização, que eles precisam ter a sua indústria própria, a sua indústria forte, né? Nesse momento mesmo agora, nós estamos passando por essa pandemia, um equipamento como um respirador não é um equipamento muito difícil, mas a gente não tinha, a indústria não estava estruturada, mas com 4, 5 meses, com certeza, nós vamos estar produzindo isso do Brasil. Não só isso, mas também novos produtos e também a parte de medicina, no qual eu acho que é um mercado muito grande que vai se abrir para o Brasil. Então, eu queria sua opinião sobre a nossa ZPE e a capacidade que ela tem de atrair novos negócios nesse novo momento
pós-mundo, né, do que a gente está acontecendo hoje. Muito brevemente, obrigado, Ricardo, pela pergunta. Ela vai no ponto central. Temos que ter eficiência e abertura para o mundo. E quanto mais preparado tivermos, mais essa abertura vai ser benéfica em termos de geração permanente de empregos e geração de renda de qualidade. Emprego de qualidade e renda também por uma alta empregabilidade. Cuidar da área fiscal, cuidar do capital humano, investir desde a mais tenra idade até o ensino superior, que é algo que o Ceará tem dado exemplos ao Brasil e ao mundo, desde a área de Fortaleza mesmo, mas Sobral, a região de onde eu sou, que é o Cariri, tem inúmeros casos de elevado sucesso, importantíssimo. E importantíssimo olhar para o mundo. A gente precisa abrir a economia e é importante ter estruturas que institucionalmente permitam com que o capital venha para cá. E é um capital sadio, é um capital que implica em greenfield, em investimentos novos. E isso precisamos. E o dever de casa tem que ser construído exatamente na alocação de recursos feita de forma correta e transparente. É importantíssimo que você, nosso ouvinte, você cidadão, você formador de opinião, busque essas informações. E permita aqui um parênteses, por isso mesmo que nós mantemos 2 sites, um portal no Tesouro Nacional, que é o Tesouro Transparente, e um portal na Secretaria de Orçamento Federal, ambas estão lá conosco, na Fazenda, no Ministério da Economia, para dar transparência para cada R$1 desses 525 bilhões, por exemplo, que estamos gastando no coronavírus. Você consegue rastrear isso por programa, por ação, por ministério, para ver o uso do recurso público e como ele retorna. Importantíssimo isso. Daí, junto as duas coisas, direcionando a sua pergunta feita aqui, Ricardo, CPEs e onde haja uma capacidade de entrega de produtos, é importante, você alimenta o ciclo produtivo intensamente, e a atratividade de um investidor, ela chama outro, é uma questão de sinalização para o mundo. O Ceará tem as condições de ser o que Israel é, ou seja, apesar de termos as intempéries, os problemas que tem estruturalmente ainda no Estado, de darmos um passo à frente. É cuidar da fiscalidade, é cuidar do equilíbrio de contas públicas, fazê-lo de forma uma boa alocação, de forma transparente, é cuidar também do incentivo ao empreendedorismo, incentivar o empreendedorismo, e o empreendedorismo que tenha condições de competir com o mundo, e o Ceará tem condições de competir com o mundo. Não é só vender para São Paulo, vender para o Piauí, vender internamente, é vender para o mundo. O mercado mundial olha para o Ceará, que tem uma posição estratégica. Nós estamos aqui na ponta do Brasil, muito próximo da Europa, em relação a outras localidades. Então, tem uma posição estratégica, não à toa que aqui nós temos um hub de distribuição e termos incentivos à exportação é extremamente importante. Claro, tem sempre a consideração fiscal também. O incentivo não pode se dar pura e simplesmente por uma cunha fiscal. Ele tem que se dar também pela capacidade de agregar valor a cada um dos produtos. E aí, de novo, entra a boa capacidade em termos de capital humano que o Estado possui. Ricardo, você colocou uma pergunta muito interessante para o Valderi, e você pontuou algo que traz um desafio, e eu queria saber de vocês, como é que vocês avaliam, inclusive o governo federal, em relação a isso, que é a produção, uma política industrial para, por exemplo, EPI, né? Quer dizer, esses EPIs, a gente descobriu que é algo simples que ninguém tinha, né? Então tem que fazer. E como é que você vê as oportunidades para a indústria que sofre, enfim, tanto nos últimos anos? Eu volto a pontuar isso, não é uma questão deste ou daquele governo, foi uma sucessão de erros que vieram e se complementaram e deu no que deu, e com a pandemia agravou ainda mais o problema, os desafios brasileiros. Quer dizer, como é que fica a política industrial? Como é que vocês veem isso?
Ora, eu diria o seguinte, aproveitando o que o Valderi colocou, eu acho que a internacionalização das nossas indústrias, ela deveria ser uma meta de todas as políticas públicas do país. A gente precisa começar a pensar isso. Começa a pensar a exportar, a importar, né, sair dessa mesmice, e a dificuldade é grande. Não existe dificuldade desde que tenha, onde tenha trabalho. Eu acho que precisa isso. Em relação à pandemia, nós passamos aqui, não podia ser diferente, o mundo ficou de joelhos para a Covid, Estados Unidos, o maior país do mundo, ficou de joelho para a Covid, a China, todos ficaram, não era nós que iríamos ficar diferente. E no Ceará nós sofremos muito também, porque foram quase 100 dias parados, mas aqui nós começamos a nos reinventar. Aqui nesse processo de pandemia, a Federação das Indústrias se juntou todos os grandes industriais e empresários do Ceará, e a gente conseguiu reunir 12 milhões de reais que foi aplicado numa conta, e essa conta a gente comprou respiradores, foi doado tanto ao Estado como à Prefeitura. Nós pegamos o setor de confecção, que nós estamos entre o segundo e o terceiro setor de confecção do país, e transformamos essas pessoas que estavam trabalhando, produzindo bermudas, camisas, nós transformamos essas pessoas para produzir máscaras, aventais. Só essa conta FIEC Salvando Vidas, nós entregamos em 96 dias 1.248 peças ao Estado e à Prefeitura, como doação. Então, a gente começou a mexer a economia para que a gente tem que se reinventar, né? E como todo bom cearense, a gente tem sempre de se preocupar em procurar fazer o diferencial. O momento é muito difícil hoje. Eu diria que hoje o grande entrave da indústria, não só local, mas a indústria nacional hoje, o doutor Valderi está aí, é o crédito. O governo tem aberto várias linhas de crédito, mas isso não tem conseguido chegar na conta do empresário. Isso não está fechando, essa conta não está fechando. Tem um programa, o programa está lá, mas não chega na conta do empresário. Os nossos dados aqui do Observatório da Indústria, agora do mês de junho, final de junho, 60% das empresas, de 100% das empresas que consultaram, pediram crédito, 60% não conseguiram. É um número muito alto. E eu vejo, secretário, não é por falta do programa em si. O programa, por exemplo, o PRONAP é perfeito. Eu acho que está faltando, desde que iniciou o programa, eu acho que eu sempre trabalho tentando procurar fazer a crítica construtiva. Porque reclamar é só abrir a boca e falar, isso não funciona, e como a gente também está à frente da entidade, isso também não funciona só dando respostas. Eu diria o seguinte, que como o governo hoje, eu daria uma ideia ao secretário, não sei se pode ser feito, mas como toda empresa hoje, o governo soltou dizendo no PRONAP que uma empresa tem direito a 30% do que ela faturou em 2019. Uma empresa que faturou R$1 milhão tem R$300 mil. Só que essa empresa já trabalha e funciona. Tá? E ela trabalha no banco e todo banco tem um rating. E o banco já deu a ela R$280 mil. Então, quando você vai chegar com essa carta da Receita Federal e chega no banco, ele olha e diz, não, eu já tenho 280, porque ele está me pagando, mas eu vou dar mais 300, vou pagar, como é que ele vai pagar esse dobro? É isso que realmente está acontecendo no dia a dia. É isso que a gente está tentando discutir aqui com os bancos, com os gerentes, para poder levar ao governo federal e tentar uma solução. Uma das soluções, secretário, eu não sei se pode, mas nos Estados Unidos o que é que acontece? O governo, ele vai lá, o empresário vai ao Tesouro e o Tesouro emite uma dívida para ele e faz um crédito no banco. Será que não dava para a Receita Federal? Eu sei que a Receita não tem como olhar se a empresa está certa ou não está, mas para liberar e sair do sistema financeiro toda essa pressão, se com essa informação da Receita Federal, a Receita Federal, fechada com o banco, ou com o Banco Central, seja o que for, ela mandar, o empresário vai à Receita, assume uma dívida com a Receita Federal, com a carência que está no PRONAP, a Receita manda o crédito para o banco e ele fica devendo a Receita? Será que não seria mais fácil? A gente está jogando tudo isso dentro do sistema financeiro,
A gente viu aí que se passou agora o pagamento desses 60 milhões de pessoas, com R$600, que chegou numa boa hora, graças a Deus, mas a dificuldade que os bancos têm em operacionalizar. Então, agora está chegando a hora do empresário. O empresário também não está conseguindo operacionalizar, porque tem esse problema do rate, no qual quase todo empresário já trabalha. Então, eu vejo que hoje o problema mais sério para a gente, Mara, é o crédito. Nós estamos num momento essencial. Você está colocando isso, eu só queria acrescentar com o Filizoli e com o prefeito, quer dizer, isso que o Ricardo está falando, isso se dá em todas as esferas, do micro, pequeno, médio e grande empresário, não é isso? Exato, eu estou falando que eu também sou presidente do Sebrae aqui, e o problema desse pequeno é o pior ainda, esse é que está em dificuldade maior. Porque, Valderi, essa é uma questão que a gente tem escutado reclamações assim diárias da execução, quer dizer, a ideia ela é interessante, quando chega na execução, a gente fez uma série de entrevistas com economistas lá no canal, inclusive Mauro Benevides participou, é um dos entrevistados, e todos eles convergem para isso, para o problema na execução. Quer dizer, o programa, o Meirelles elogiou o programa e outros elogiaram o programa, mas dizem o problema é a execução está falhando. Mara, posso falar um pouco sobre isso, Mara? Você me permite, Mandarim, desculpe. Claro. Boa parte desse nosso fundo municipal, ele atende ao desbancarizado, né? E hoje, grande parte da população não consegue o aval e as garantias necessárias para o microcrédito. O mesmo microcrédito, que é muito pequeno, né, é muito limitado para quem, por exemplo, empreende numa microempresa do bairro de Fortaleza, mesmo esse tem tantas circunstâncias e condições e variáveis que há dificuldades práticas de você conseguir acessá-lo. Por essa razão é que a gente esse nosso fundo, ele vai literalmente na veia, diretamente na mão desse micro, desse MEI. Nós criamos uma outra ação aqui, Mário, exatamente para assistir essa população, inclusive uma população mais vulnerável ainda, que está virando um caso interessante de economia local, que são os ecopontos. A gente tem hoje 44, 46, eu me recordo, pontos da cidade, em que a gente coleta o lixo reciclado e a gente paga esse lixo reciclado como crédito. É mais barato para a gente fazer isso do que segmentar o lixo pela empresa e entregar no aterro. Então, a gente paga esse lixo reciclado com crédito no cartão, e credencia o comércio local no entorno daquele ecoponto. Isso vale como um dinheiro digital. Isso tanto em um lado uma política ambiental, como do outro eu estou garantindo o acesso à renda à população e consumo local. Isso deu tão certo que a gente começou a fazer isso com o carroceiro. O carroceiro do lixo, que boa parte deles são pessoas que ainda vivem em situação de rua, alguns com problemas de ser parceiro da nossa rede de saúde mental, alguns poucos deles, ninguém vai estigmatizar, são trabalhadores, trabalhadoras, mas há toda a diversidade e complexidade de situações e desafios. Mas, assim, são situações sociais muito vulneráveis que esse pessoal vive. E a gente conseguiu cadastrá-los em cada um desse ecoponto, e a gente tem alguns deles aqui no Pirambu, que é uma região que todos aqui conhecem bem, que é a área da praia, oeste da praia. Nós temos alguns carroceiros faturando R$ 1.500, R$ 1.800 por mês. Isso vira, ou no caso dele, ou um crédito para compra na economia local do bairro credenciada. Tudo isso são arranjos que surgem exatamente por essa dificuldade que, para ser justo, não é da agora não, certo? Já vem de um bom tempo. Essas condicionantes severas que dificultam o acesso prático do microempreendedor e do cidadão comum mesmo ao microcrédito nos bancos públicos e privados. Mara, Valderi, você ia falar? Ainda sobre um ponto também relacionado à área financeira das empresas, que é uma preocupação que o próprio Ricardo colocou e o Valderi também.
Nós temos aí o governo federal fazendo algumas ações e que tem a dificuldade de chegar à ponta, até porque os mecanismos bancários, eles estão ainda com regras, eu sei que são regras mais rígidas e que tem que obedecer a normativas, às vezes até internacionais, para uma proteção do próprio sistema, mas nós temos que observar uma forma de flexibilizar isso nesse momento. Nós verificamos a flexibilização de tantas regras que foram aí impostas pela Covid-19 na área de gestão pública, e nesse momento da retomada, o principal ponto é este. Nós, Confederação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado, temos feito realmente um apelo grande ao governo federal, mas aqui nós temos também o governo do Estado e as prefeituras, aqui na frente do nosso prefeito Roberto Cláudio, pediu o apoio nesse momento para o cuidado que foi dado à pandemia no tocante à saúde pública, ele também seja dado nesse direcionamento ao cuidado com as empresas neste momento da retomada. E esse cuidado, ele visa aqui olhar a gestão dessas empresas, com apoio que nós temos, por exemplo, através da federação, num programa focado na retomada, programa esse, inclusive, com parceria com o XL, queria aqui também colocar para você, que nós temos aqui um trabalho também de recuperação, de melhorar o nível do perfil dessas empresas. E é importante, nesse momento, olharmos não só para o dinheiro que pode vir para as empresas, mas também o cuidado com essas empresas, um investimento com esse dinheiro. Como é que ela vai alocar, como é que ela vai cuidar. Eu sei que o momento é emergencial, mas precisamos aqui somar forças. Eu diria aqui que, como eu coloquei na minha primeira fala, a cooperação nesse momento visa também unir forças também nesse processo, eu diria, da retomada pela gestão, mas uma retomada também do lado financeiro, que a gente possa encontrar mecanismos que se somem e dê esse alento para a área empresarial, principalmente para o pequeno. Esse é um momento de preocupação nossa, e eu creio que o prefeito Roberto Cláudio está sensível a isso, vai buscar também na sua gestão implementar ações que possam estar somadas com as federações no tocante a fazermos realmente somar as forças para que a gente possa realmente aí, eu diria, dar um alento a esse momento. O Valderi, você vê que a questão do sistema financeiro brasileiro, ela não é nova, a gente vê, enfim, problemas e reclamações em todos os setores, só que num momento como esse, ele passa a ser crucial. Quer dizer, o governo federal tem a exata noção do quanto há dificuldade do sistema financeiro de viabilizar e irrigar o crédito. Quer dizer, essa é uma crise em que é fundamental você ter crédito. E o governo já tem taxa baixa, taxa de juros lá embaixo, como a gente nunca tinha visto, mas os spreads continuam altos, enfim, os bancos, os grandes bancos fazendo provisionamentos muito altos, ok, uma gestão conservadora, mas o fato é que o dinheiro não chega no empresário, enfim, no pequeno, médio, grande, como a gente viu. Como o governo federal vê isso? Tamara, assim, algumas qualificações e sem dúvidas, de novo, algumas... É pertinente a pergunta, secretário, se permitisse. Só, meu papel aqui, hoje aqui foi o vírus, né? Até a Mara mediando, né, com uma árbitra aqui, vocês jogando aí, batendo bola. Mas um papel, que é o papel do conceito e objetividade de conectar, é um complemento, uma adenda ao que a Mara falou, e eu acho que o secretário vai discorrer sobre isso, mas só reforçando, que na pergunta do Ricardo Cavalcante, ele se referiu, ele fez uma comparação, inclusive, com o que é realizado lá nos Estados Unidos, em relação ao questão do Tesouro Nacional, né? Se era possível, né? Acho que isso se adotar aqui, o que é que o senhor veria, como é que veria essa questão? Só esse pequeno adendo aí, complementando a pergunta da Mara. Pois não. A indagação e o questionamento é
extremamente importante, bem-vindo e devido. Então, respondendo de uma forma direta e também colocando aqui quais são as principais diretrizes. Número 1, proteger os mais vulneráveis, né? Não deixar ninguém para trás. Se isso é verdade, era verdade em 2019, buscar ter políticas que atendessem todas as camadas da população, em particular aquelas mais vulneráveis, no momento de pandemia, que é a maior crise sanitária que o mundo experimentou certamente nos últimos 50, 70 ou mesmo 100 anos, é mais verdade ainda. Por isso é que um auxílio emergencial que vai custar aos cofres públicos 254 bilhões de reais tem a sua legitimidade e sua justificação, ou justificativa, como falamos mais apropriadamente. São pontos diretos. Do outro lado, é manter o sistema econômico mais preservado possível e possibilitando com que haja saídas tão logo o pico da pandemia passe e a gente volte às condições de normalidade. É importantíssimo manter as cadeias produtivas vivas, né? Não desarranjar o sistema econômico. E aí o crédito é fundamental. Então, me permitam falar de uma linha mais geral e de 5 instrumentos. A linha mais geral é dada no caso do crédito, pelo Conselho Monetário Nacional, que a gente chama de CMNE. São diretrizes do sistema financeiro, do sistema de crédito. São 3 membros votantes no CMNE. Ele é presidido pelo ministro Paulo Guedes, tem também um presidente, Roberto, do Banco Central, e eu como secretário especial de Fazenda. Nós tivemos 13 reuniões ordinárias, além de 5 ordinárias desde o começo da pandemia, estabelecendo diversas medidas para manter tanto a provisão de liquidez quanto a regulação de capital. São termos técnicos, mas que no fundo se reduzem, se direcionam ao seguinte: a economia tem que ficar de pé, e para tanto, você tem que mudar, nesse momento agora, de uma conjuntura difícil e desafiadora, mudar a provisão de créditos, como chegar o recurso sair não só de grandes bancos para grandes empresas, mas todo o sistema financeiro ser irrigado, o sistema bancário, os mercados de capitais, e também chegar a empresas grandes, pequenas, médias, pequenas, e aos pequenos empreendedores, e inclusive pessoas físicas. Bom, quais são os instrumentos que foram desenhados? O primeiro deles foi o PESE, foi em conjunto Banco Central e Ministério da Economia, no valor de 34 bilhões, duas parcelas de 17 bilhões. Foi o primeiro. Esse chegou uma parte, precisa ser, de fato, melhorado. E medidas tomadas mais recentemente vão fazer com que a segunda parcela de 17 bilhões são empresas que têm faturamento entre aproximadamente receita bruta, entre 300 mil e 10 milhões, e haja um controle para não demissão, de fato, sejam beneficiadas e o crédito chegue na ponta. Uma segunda medida foi o Pronamp, me permita, não é nem Pronaf, lembra o Pronaf, mas o nome é Pronamp, onde ele está associado exatamente ao pequenininho. E aí são cerca de 3,2 milhões de CNPJs em potencial para serem beneficiados. É o crédito, uma magnitude de 15,9 bilhões de reais, esse segmento menor. Há também o FGI, que é para médias empresas, é um valor de até 20 bilhões de reais, também buscando trazer essas medidas chegando até as empresas. E também há movimentos, há ações pelo BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil, mas em particular o BNDES, contemplando grandes empresas, e aí é uma solução mais de mercado, para grandes empresas, a solução diretamente de mercado. Então, há um arcabouço de medidas de crédito e de provisão de liquidez e liberação de capital, trazido pelo Conselho Monetário Nacional, 5 medidas, uma associada à folha de pagamentos, outra ao pequenininho, outra ao médio, outras a grandes empresas, e todo esse ponto também tem uma curva de aprendizagem aqui. O governo está buscando fazer com que, de fato, esse recurso chegue na ponta. Não é fácil, não é simples.
Nos Estados Unidos, a chamada PPP, lá deles, tem tido também sérias dificuldades, e em outros países. Estamos agindo de forma célere e a mais efetiva possível e também transparente em pouquíssimos meses, em valores bastante elevados, são os números que aqui reportei. Agora, a diretriz é dada e ela é direta, e o ministro Paulo Guedes tem colocado isso de maneira muito enfática. O crédito tem que chegar na ponta, e ele chegará, porque o governo está, Mara, totalmente consciente dessa necessidade. Estamos buscando os mecanismos, conversando com o setor privado, daí a importância desse fórum aqui, parabéns novamente, pela Trends, que traz, entre outros temas, certamente, outros temas, mas essa possibilidade de ter o setor público a nível nacional, a nível municipal, em conversa, e também em nível estadual, em conversa com o setor produtivo, precisamos ter, sim, no caso do crédito, chegar na ponta. Não é simples, mas se somarmos só as medidas do CMN, do Conselho Monetário Nacional, são mais de 20, permitindo que chegue não só ao grande banco, mas também ao banco de menor porte, e às empresas, não somente as grandes, mas também as pequenininhas, vendo como facilitar também, e aí é outro segmento importante que está em vias de implementação, a recuperação judicial e a falência de empresas. Existe uma quantidade relativamente grande de empresas que estão em estado pré-falimentar, e a falência significa empresas fechando portas e não geração de empregos ou mesmo destruição de postos de trabalho. E isso não é saudável para a economia, e o governo está atento, temos os números, posso até dizer o número que estamos trabalhando, 295 bilhões de reais, é a esfera, é o universo dessas empresas que estão em recuperação judicial ou que poderão estar. Isso está sendo tratado, analisado, para que nós tenhamos mecanismos rápidos de respostas nessa conjuntura, que é um desafio enorme, não somente para o Brasil, mas para todo o mundo. É desafiador proteger o mais vulnerável, é desafiador fazer com que o crédito chegue na ponta. Se somarmos todos os instrumentos que eu falei, isso dá quase 100 bilhões de reais, na realidade. Agora, não basta só a provisão do crédito. O crédito, de fato, tem que chegar na ponta. E aí cita aqui um ponto importante, que é o microcrédito. Nós estamos trabalhando com essa ponta, mas o Ceará, que cedia a sede, o BNB, é um banco que tem um papel muito forte. A Caixa Econômica também, dada a sua capilaridade, também tem feito diversas políticas para poder fazer chegar até o pequeno empreendedor, pequeno empresário, esse recurso, esse oxigênio, para que ele mantenha-se, para que ele não desempregue, para que ele possa crescer mais à frente. Um outro, me permita, e eu encerro, que são muitas medidas mesmo. Uma outra medida chamada de BEM, que é de um benefício associado à manutenção do emprego, né, que é para evitar o desemprego e, portanto, um custo, inclusive para o setor público, que é o seguro-desemprego, né? Então, manter o emprego, manter viva a possibilidade da capacidade produtiva. Fazer o crédito chegar na ponta é um desafio enorme. Nós estamos atentos e vamos fazer todas as medidas necessárias para que flua até a ponta. Secretário, qual o papel das cooperativas de crédito nesse cenário? Muito importantes. As cooperativas são muito importantes. Até pela sua capilaridade, pelo conhecimento que ele tem do tomador, ele está na ponta, ele conhece, às vezes até nominalmente, né, conhece o tomador de empréstimo. E nós tivemos uma das medidas do CMN, se não me engano, o antepenúltimo, tanto a constituição de sociedades de cooperativas, como também um seguro associado à cooperativa. A cooperativa, para dar bem o crédito fornecer, precisa ter uma estrutura de seguros. Uma das medidas do CMN, se eu lembro bem, tratou exatamente desse ponto. O Banco Central, como autoridade monetária, ele tem o conjunto de entidades, não só bancos, financeiras, mas também as cooperativas, são fiscalizadas, inclusive, pelo Banco Central. E as cooperativas têm essa forte capilaridade, têm essa importância. Do que me lembro agora, não tem nenhuma medida específica de direcionamento de crédito, mas de facilitação, sim, e é um segmento muito importante.
Bem, a gente está caminhando para o fim, nosso tempo. Mário, eu só tinha uma colocação que poderia fazer, só o doutor Valderi, aproveitar. Doutor Valderi, o grande problema é o tempo. Nós passamos 100 dias, o capital de giro que essas empresas tinham, ela foi embora, né? Ela perdeu a capacidade de venda, e essa é a realidade que vocês têm. Concordo, eu acho que os bancos federais estão atuando, a gente está acompanhando, mas o grande problema continua esse que eu estou lhe dizendo, é o crédito, porque a pessoa já tem um crédito no banco, e esse crédito, eu já tenho um rate no banco, e ele, quando olha que eu tenho 300 para ganhar e estou devendo 300 a ele, o senhor sabe como é banqueiro, não há essa possibilidade dele olhar e dobrar o capital, mesmo sabendo que o governo é avalista dessa operação, Então, eu só peço aqui ao senhor que eu sei que o ministro Paulo Guedes, o senhor, todos estão trabalhando nisso, mas a velocidade para a gente agora é a diferença entre a manutenção dos empregos e a perda do emprego. É exatamente essa liberação desse recurso com velocidade. Isso que você falou é fundamental, né? Porque muitas empresas precisam do capital de giro, precisam de investimentos até para se reinventar, mudar a produção delas. Tem uma série de desafios que vão estar pendurados exatamente no crédito. O crédito vai fazer a diferença, a eficiência do crédito vai fazer a diferença. A gente está caminhando para o fim, eu queria que cada um de vocês desse uma mensagem final aí desse nosso primeiro encontro. Mara. Vamos começar pelo prefeito. Quem falou, Mara? Eu não consigo ver todo mundo. Até porque ficou uma pergunta do Maurício. Então, transmissão de pensamento. Eu só queria dizer para o Maurício, viu, Maurício, Ricardo, a gente está engendrando, sim, aqui um plano de pequenas ações que integradas podem ajudar nessa retomada. Temos alguns limites legais para o ano eleitoral municipal, né? Estamos avaliando a legalidade de cada uma delas e vamos conversar com vocês, obviamente, antes de qualquer lançamento delas, mas estamos sensíveis a esse assunto. Uma coisa boa é que nós anunciamos semana passada, o governador hoje, a antecipação, Mara, que é uma cultura aqui da saúde fiscal do Estado, né, a antecipação de 40% do 13º salário desse ano, que vai entrar no mercado agora em agosto. Muito possivelmente, se o cenário sanitário continuar como está agora, já terá sido o fim da 4ª e última etapa da retomada, coincidindo aí com um aporte importante de dinheiro, né, no mercado a partir dos servidores públicos estaduais e municipais. Só do município, a expectativa é de 120 milhões de reais pagos aí em agosto, entrando no mercado. Por fim, eu queria só agradecer a companhia, né, dos senhores e senhoras, foi uma honra participar, parabenizar muito o Marcos André, desejar muito sucesso nessa nova empreitada. Eu disse aqui no começo que essa é uma oportunidade da gente expor mais o Ceará e Fortaleza. O Valderi falou um pouco sobre isso. Eu tenho um colega, Valderi, que é seu colega, seu contemporâneo do ITA, o Inácio Conchê, que é meu colega aqui de colégio militar, mais velho do que eu, ano. O Inácio está no mercado financeiro, ele diz, olha, rapaz, o mundo tem que conhecer o Ceará, saber que aqui é uma ilha de prosperidade da educação e que aqui tem um porto do Pecém extraordinário, com o entorno imobiliário, industrial, com a siderúrgica funcionando. Então, esses dois ativos aí, se bem conhecidos e bem explorados aí, certamente poderão ser espaço de futuros e grandes investimentos privados, que é o que nós desejamos tanto. Então, parabéns, muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Mara, um privilégio estar aqui compartilhando o espaço com o talentoso secretário Valderi Rodrigues e com os amigos empreendedores e líderes classistas Ricardo e Maurício Filizola. Filizola, você coloca as suas considerações finais agora? Prefeito, em relação ao que já está sendo planejado, sabendo dos limites aí por conta da própria campanha, mas acreditamos que no diálogo, algo que é muito presente em relação a você, em relação também ao que você pratica, que é transparência, clareza nas relações, isso é muito importante na gestão pública. Esperamos que o próximo gestor tenha a habilidade na gestão que você tem, a construção do diálogo também,
as parcerias e os incentivos que você vem empregando e praticando no dia a dia da gestão. Falando aqui um pouquinho do nosso sistema, vou ser rápido aqui, Mara, mas o Sistema FEComércio do Ceará, nós temos aí 35 sindicatos da base empresarial do comércio, bens, serviços e turismo, e nesse momento de pandemia foi o momento que eu acho que nós mais trabalhamos. Trabalhamos buscando ferramentas para apoiar a área empresarial na parte de comunicação, na parte de programas também dando apoio à gestão. Criamos aí também contas digitais através do FEComércio Bank, um marketplace que ainda esse mês vai estar à disposição do empresariado para principalmente apoiar os pequenos e médios empresários com suas empresas e seus produtos. Estamos também enfatizando o trabalho que o Senac e o SESC têm feito também em prol do equilíbrio, tanto da formação profissional do Senac, como das ações sociais que o SESC também tão bem implementou, distribuindo aí mais de 600 toneladas de alimentos durante esse período de pandemia, fazendo a sua área social estar bem presente. Eu queria aqui agradecer ao Ricardo, ao nosso prefeito Roberto Cláudio, ao secretário Valderi, ao Marcos, que foi o chamador para este momento tão especial, e desejar sucesso nesta nova ferramenta e que tenha o apoio lá do Sistema FEComércio para que a gente possa estar construindo aqui pelo comércio e pelo setor produtivo do Ceará bons negócios. Obrigado mais uma vez a você, Mara, por intermediar, por ser mediadora de um momento tão especial. Obrigado a todos. Ricardo? Boa noite, eu queria agradecer ao prefeito Roberto Cláudio pelas palavras e também pelo trabalho que tem feito pela cidade. Eu acho importantíssimo essas suas colocações em relação ao empreendedorismo aqui, que a gente tem que apoiar. Vamos conversar. Ao secretário Valderi, muito obrigado pelas colocações, é uma honra sempre estar aqui. Ao meu companheiro e amigo Maurício Filizola e ao Marcos André, parabenizar por essa ferramenta, que eu acho que ela será muito importante, não só para a economia do Ceará, mas para a economia do Brasil. E a você, Mara, por ter tocado aqui com tanta maestria essa reunião. E eu queria deixar algumas colocações, porque o trend está começando hoje, e eu sempre gosto de deixar colocações para que a gente possa pensar. O Ceará precisa pensar também, e o Brasil, na economia da saúde. Nós podemos fazer muito, nós podemos mudar, deixar de importar tanta coisa para fazer. Nós temos também que pensar na economia do mar. 2/3 da proteína do mundo vem do mar. 2/3 da proteína do mundo vem do mar. O Ceará tem 573 quilômetros de costa. Nós temos muito ainda a fazer. As energias renováveis, a agricultura irrigada, a economia do conhecimento e, principalmente, secretário Valderi, a inserção internacional das pequenas e médias empresas no mercado global. Nós temos que começar a pensar que nós, como o senhor bem falou, a gente pode vender para o Piauí, é muito bom, vender para o Rio Grande do Norte também é ótimo, mas também vender para os Estados Unidos, vender para o Canadá também é muito bom. Então, eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. O sistema FIEC, o SESI, o SENAI e o IEL, a gente tem trabalhado fortemente nisso. Nós temos um observatório da indústria que nós estamos trabalhando hoje, tanto para o Banco Mundial, como também estamos trabalhando hoje já para o governo federal, feito várias parcerias com o governo do estado, e a gente está aqui hoje sempre preocupado com o amanhã. Eu acho que nós temos um novo mercado para acionar, e eu vejo essa ferramenta da Trends como uma ferramenta importantíssima, Marco. Parabéns, para que a gente possa divulgar e estar sempre discutindo essas novas ações, para que a gente possa, num momento tão difícil que a gente passou, saber que essa mudança que ocorrerá, com certeza, com todo esse trabalho que tem feito o governo federal, o nosso governo estadual, o nosso governo municipal, a gente puder sair desse 2020, né, deixando a Covid para trás e pegar um 2021 que seja, pelo menos, que a gente tenha crescimento. Então, parabéns e uma boa noite a todos vocês. Secretário. Agradecer a essa oportunidade, parabenizar Marcos André, será sempre inovador e será um canal, com certeza,
com capacidade de influenciar, e, sobretudo, com públicos qualificados, né? Então, parabéns pela iniciativa e votos de sucesso. Nós temos aqui o setor privado, o Ricardo Filizola, o setor público municipal, o prefeito Roberto, e o governo federal, representando aqui o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes e toda a sua equipe, e precisamos disso, precisamos de ter condições de desenhar ações, implementá-las, dar efetividade, dar transparência. Não é simples, não é um caso isolado, no caso brasileiro, o mundo todo está sob essa situação do coronavírus, mas à luz, o próprio, como foi falado aqui, os casos, mesmo no Ceará, nós já temos uma redução à margem, né? O número tem reduzido, isso é importante. É claro, tem sempre que ter uma atenção, um cuidado. Na cidade de Fortaleza, em particular, os números que tenho lido é de uma redução à margem, novamente, merecem cuidados, atenção, mas a crise, por mais intensa que ela seja, ela tem início, tem meio e tem fim. Requer, no processo, que sejam analisadas as formas mais diretas do setor público atuar, do setor público também entrar no processo e mostrar sua capacidade empreendedora, capacidade de entrega, e juntos termos a capacidade de geração de emprego e renda. O dinheiro público tem que ser tratado com extremo zelo. Nós estamos com um gasto muito elevado, a estimativa de déficit primário, como chamamos, é de 12% do PIB, o maior valor da história foi 2,6%, então é quase aí, um valor quase mais de 5 vezes, né? Quase 5 vezes na realidade, e precisamos cuidar disso, dando transparência, e também criando mecanismos para que, tão logo seja seja atravessada a fase mais aguda, a gente tenha condições de um dinamismo econômico que permita a geração de emprego e renda de qualidade. E, para tanto, o setor produtivo é fundamental, é essencial. Todo o diagnóstico e o trabalho do governo federal é no sentido de entregar ao cidadão um Estado, uma relação governamental mais eficiente, de melhor alocação dos recursos, e dar espaço para protagonismo do setor privado. Acreditamos no setor privado, acreditamos em uma transparência nas contas públicas, acreditamos no empreendedorismo. O Brasil tem que voar. Agora foi uma amarra trazida não só para o Brasil, mas para todo mundo, em função do coronavírus. Temos que proteger os mais vulneráveis, temos que manter o emprego, temos que fazer o crédito chegar na ponta e temos que dar transparência ao que queremos como um país com as finanças públicas em dia, tanto para a União quanto para estados e para municípios, e que possa permitir com que políticas sociais sejam implementadas da forma devida, não só transferência de renda, mas sim capacidade de gerar empregabilidade e capacidade de entrega de produtos de alta qualidade, que o Ceará, não só o Brasil, mas o Ceará venda e tenha a capacidade de vender internamente e para o mundo. Abra-se para o mundo, tenha uma pauta comercial bastante bem sucedida, e, novamente, desejo sucesso aqui a essa plataforma. Parabéns, Mara, pela intermediação sempre competente, sempre fluida, permitindo com que a gente exponha os pontos mais importantes ou responda as perguntas da maneira mais devida. Muito obrigado e felicidades a todos e cuidem de suas saúdes. A gente agora vai caminhar para o encerramento. Eu quero agradecer muitíssimo essa oportunidade, chamar atenção para 2 pontos, secretário, que você reforçou aqui ao longo de todo o debate. Primeiro, a questão da educação. E como é bonito ver no Ceará como o cearense tem orgulho de ser apontado como um exemplo na educação no mundo. Sempre que eu pego táxi em Fortaleza, o motorista fala, eu converso, digo que sou jornalista e tal, ele sempre fala, você sabia
que o índice de aprovação no ITA do Ceará é o maior, nós temos 14, 15, alguma coisa assim, de aprovação no ITA. Então, quer dizer, o cearense ele tem orgulho disso. E a outra é a cultura fiscal. Eu já tive a oportunidade de fazer várias entrevistas e uma vez na Secretaria de Fazenda, ainda durante a gestão do Mauro Benevides, eu estava conversando com algumas pessoas que trabalham lá, e é impressionante como a cultura fiscal está na cabeça do cearense, no trato do dinheiro público, e isso não é deste ou daquele governo, está na cultura. Isso eu acho que faz toda a diferença. Você falou que o Brasil precisa voar, eu acho que ele decola aqui do Ceará. Aqui do Ceará, olha eu já me achando no Ceará. Marcos, parabéns, muito obrigada pelo convite, parabéns a todos vocês, eu acho que vocês conseguiram fazer um debate assim de alto nível, com ideias muito importantes que sirva de exemplo, inclusive para o governo federal. Marcos, está com você. Eu queria fazer aqui o meu agradecimento, né, de externar aqui a minha satisfação de a gente ter a possibilidade no lançamento da Trends, capítulo Ceará, a gente conseguir ter esse privilégio, né, de ter personalidades, empreendedores, né, cearenses de tanto sucesso nas suas áreas, e a gente poder exercer essa discussão desse contraditório, num debate de altíssimo nível, né, a gente pensando todos em prol de um Brasil melhor, de uma agenda positiva, e dentro do conceito que é da Trends, que a gente já colocou, que é conectar investimentos a negócios, né? Eu até, durante a discussão, eu anotei alguns pontos aqui de interseção entre as instituições aqui envolvidas. A Trends, quando a gente disse que foi também, ela nasceu no ano passado, mas também depois teve um planejamento estratégico participativo com o mercado e com o governo, a gente foi agregando algumas coisas. Uma questão aqui, por exemplo, uma colaboração, para citar só uma, de conexão em cada uma das instituições envolvidas, né? Aqui, no governo do Estado, uma conversa com o secretário Maio Júnior, que é uma segunda etapa da Trends também, além de ser multiplataforma, de podcast, de mineração de dados, o nosso canal aqui do YouTube está estreando hoje, uma honra muito grande com todos vocês, também os eventos corporativos, onde por sugestão do secretário de Desenvolvimento Econômico do governo do Estado, Maio Júnior, ele disse que inclua rodadas de negócio para que nesses eventos corporativos, efetivamente, a gente atinja o propósito que é da Trends. Não é só a gente estar discutindo e pensando em ideias que sejam interessantes, mas que elas, de fato, tenham um impacto no dia a dia e que sirvam de balizar decisões dos gestores públicos e privados e que a gente realmente ajude a conectar negócios de fato, reunindo realmente isso é um ponto de conexão muito importante, é uma contribuição dada pelo governo. Aqui, em relação à Prefeitura de Fortaleza, nós vemos assim, uma conexão muito grande com esse programa que o prefeito Roberto Cláudio falou, que é a Fortaleza Competitiva, que é um programa que fica, um legado que fica para a cidade, fica para o mercado, para o setor produtivo, seja do micro, do meio, micro, pequeno e do grande empreendedor, e eu vejo essa conexão com a Trends. Vejo uma conexão também aqui muito grande, e eu estou permitindo só colocar uma de cada uma das instituições aqui, gente, porque são muitas conexões, muitas possibilidades que eu vejo. Aqui da FIEC, que o nosso presidente Ricardo aqui muito bem falou, aqui do Observatório, eu acho que eu vejo a Trends como um grande aliado dessa ferramenta incrível desenvolvida aí pela FIEC, que traz uma radiografia enorme de potencialidades e já faz, inclusive, algumas dessas conexões. Acho que com a Trends a gente pode ajudar nesse processo também de propagação, muito bem tocado hoje pelo Sampaio Filho. Vejo aqui na Fé Comércio essa questão de, entre outras colocações que o presidente aí, Ricardo Filizolo falou, desculpe, Ricardo, tanto, como é que se, eles são tão conectados, os dois que Ricardo Cavalcante, falei, o Maurício Filizola, essa questão aí do marketplace, né, esse investimento que fomenta nas empresas de comunicação, do marketplace, eu acho que isso daí tem a cara da Trends também. Aqui o Sebrae, que foi citado, tem um programa do Sebrae que se chama Mobiliza, que foi lançado aqui no Ceará também, que eu acho que tem tudo a ver com a Trends.
E, para finalizar, a Trends, que é uma coisa, fazendo aqui uma alusão ao que o presidente Ricardo Cavalcante falou, né, dessa questão e que o próprio secretário Valderi também colocou, que a gente, é muito bom vender aqui no mercado interno, mas é também excelente se tiver a possibilidade de vender no mercado externo. Ela já nasce realmente com essa visão global, é uma plataforma bilíngue, né, e que se propõe a justamente ajudar, né, auxiliar nessas conexões também com o mercado externo. E eu queria encerrar aqui com uma frase, o secretário até disse que a coisa não é simples, e que o governo tem feito a sua parte, e realmente o governo federal, agora falando da parte que se refere à instituição do governo federal, em relação à equipe econômica, é um ponto forte realmente do governo federal, realmente pelas políticas que vem adotando, pelas políticas necessárias, a própria reforma, né, foi feita a reforma da Previdência, que é uma reforma necessária, e está sendo muito bem conduzida. Então, eu vejo uma conexão muito grande de propósitos da Trends com a atual política econômica do governo federal. E eu encerro aqui com uma frase que eu acho uma frase muito, muito feliz, ela é muito lúcida, e eu acho que ela traduz um pouco desse momento que nós estamos vivendo, né? Que é uma frase do José Minto, lá da Metal Leve, o empresário, o empreendedor, assim, admirável, e que ele falava, quando os dois lados, ou quando um lado tem razão e o outro não, é muito fácil a gente resolver, né? Agora, quando os dois têm razão, aí é que a coisa é complexa. Isso é que acho que é interessante, a gente está aqui discutindo essa complexidade, exercendo esse contraditório de uma forma de altíssimo nível, né? Aqui todo mundo colocando seus pontos de vista, então eu acho isso muito interessante. E esse é só apenas o primeiro, né? O primeiro debate de muitos que nós teremos aqui na Trends, e sempre nesse conceito. Queria agradecer demais a participação de todos vocês, mais uma vez, do secretário Valderi, do presidente Frisola, do presidente Ricardo Cavalcante, do prefeito Alberto Cláudio, da Mara, que eu já considero aqui uma conterrânea nossa, né, pelas identificações com a nossa técnica, que mediou com tanta maestria esse debate e enriqueceu demais o nosso lançamento aqui da Trends. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar com todos vocês aqui, gente. Obrigada, Marcos. E obrigado aí também, obviamente, aos nossos espectadores do nosso canal, né? A gente está estreando agora, teremos novidades em breve aí para vocês sobre os próximos debates, os próximos conteúdos que a gente vai estar gerando aqui no canal Trends, no YouTube. Prazer, boa noite. Tchau. Boa noite a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, então.